Esse aqui é um sonho que nos foi enviado, logicamente que eu tirei o nome da pessoa. Há alguns anos sonhei com um demônio de aspecto horroroso, que se encontrava em região escura, e ao encontrá-lo ele me xingava aos palavrões e eu revidava no mesmo nível, saindo correndo apavorado. O sonho se repetiu em outra ocasião, com a diferença que neste segundo sonho, ao sair correndo apavorado, me esbarrei com um homem vestido de branco e eu me escondi atrás dele, implorando por socorro e segurança, como uma criança assustada. Ele me abraçou pedindo calma. Depois de muito chorar, foi me acalmando e o homem de branco pediu para observar a tristeza que o demônio se encontrava, em uma região escura e em extrema solidão. Então pude verificar que o demônio, embora o aspecto horrendo, tinha também muitas características físicas idênticas às minhas, como se fosse um gêmeo deformado. Ele chorava e sofria muito, o que me deu imensa piedade. Fui convidado pelo homem de branco, homem de branco, a perdoá-lo, o que fiz de todo o coração. Mesmo sem saber quem era este demônio e a minha relação de ódio com ele, da piedade passei ao perdão e depois ao amor incondicional. Nunca mais sonhei com ele. Pergunta: esse demônio é o meu ego demoníaco pedindo perdão ou a entidade que precisa ser perdoada por mim? Então, olha bem, um sonho, se você for olhar para esse sonho, ele tem um símbolo arquetípico, que é o símbolo do demônio, do diabo. Ele vai estar em vários sonhos de todos os seres humanos. E se você olhar que o sonho parecia muito com ele, era como se fosse o irmão gêmeo, é outro processo arquetípico, o arquétipo dos gêmeos. E nesse caso, o gêmeo mostrando a dualidade. Então a primeira coisa que a gente tem de observar nesse sonho, esse demônio é a parte demoníaca do ser, não é a entidade que está lá no umbral, que nós fomos no umbral socorrer. Esquece! Esse demônio é o lado demoníaco do ser. Vocês estão lembrados que quando nós falamos sobre onda de transformação, nós colocamos a personalidade atual aqui, mostramos nessa parte a evolução, espaço-tempo, átomo, mineral, vegetal, animal, até o homem neutro ou ignorante. Do lado de cá, todas as nossas personalidades encarnadas e desencarnadas depois da segunda queda. Do lado de cá, nossa evolução já em potencialidade, que é o ser benévolo, prudente, superior, anjo e arcanjo. E do lado de cá, nossa fase demoníaca. Estão lembrados? Nós falamos muito sobre isso aqui no curso de transformação. Essa fase demoníaca é o que aparece aqui. Então aqui que está, esse demônio é aquela parte da nossa personalidade demoníaca. Para frente novamente. Então esse demônio aqui, que nós já fomos, depois tivemos a segunda queda, certo? Nós viemos para cá, é o que aparece no sonho. Então nós vamos começar a entender que o sonho vai aparecer com todos esses conteúdos aqui. Então os sonhos vai vir da personalidade atual, e você lembra que personalidade atual é formada de forças materna, força paterna, ambiente e espírito. Ele vai vir das personalidades encarnadas e desencarnadas do passado. Ele vai vir das fases evolutivas primárias. Ele vai vir das fases de potencialidade superior e vai vir das fases demoníacas. Então aqui, volta, nós temos um sonho que veio dessa fase demoníaca. É por isso que ele deixa bem claro aqui, ó, presta atenção. Tinha também muitas características físicas idênticas às minhas, como se fosse um gêmeo deformado. Um gêmeo deformado. Então se você fosse ver em termos de arquétipo, você vai ver aqui o arquétipo do demônio, você vai ver aqui o arquétipo do velho sábio, que é o de branco protegendo, você vai ver o arquétipo do gêmeo, e você vai ver o arquétipo aqui, ó, que ele mostra da parte de dualidade, você vai ver aqui. Tá claro? Então, quer dizer, se você fosse olhar o sonho sob esse ângulo, nós viríamos todos esses aspectos que eu estou mostrando. Mas o sonho, eu já usei isso aqui para várias outras coisas, mas para sonho é muito bacana. O sonho é como se fosse um cubo de várias faces, formada de múltiplos cubos. Então nós vamos ver aqui, ó, de várias faces, formada de múltiplos cubos. Então, naturalmente, que eu posso pegar o sonho, ele é a síntese
do desprendimento do espírito, de um contato intervivo, de um contato entre o mentor e a nossa vida, entre as regiões umbralinas, dentro dos aspectos psicológicos, dentro da consciência, dentro do campo mental, do passado reencarnatório, sonho premonitório. Quer dizer, ele pode ser tudo isso. E ele resume essa face que sai todas as imagens que compõem o sonho. Então, naturalmente, quando eu for interpretar, eu posso interpretar em várias faces. Então, eu posso usar a face aqui e vou interpretar arquetipicamente. Viro e posso interpretar como as repressões e como os processos, por exemplo, que Freud ensina, o ego, o id, o superego, etc. Posso virar para cá e interpretar com todos os conteúdos psicológicos. Posso olhar para cá e interpretar com os conteúdos espirituais. Mas a face que eu vou sempre escolher é a face do movimento do espírito. E o sonho está significando que movimento? E qual movimento que o espírito está querendo nos levar para a transformação? Então ele pega o fragmento, a síntese de tudo o que aconteceu e fala: meu filho, você está precisando fazer esse movimento. E o movimento do espírito vai para a consciência, que vai para o campo mental coletivo, que vai para a mente individual e que chega em nós através do inconsciente. Esse movimento que nós vamos estudar. Claro? Então a primeira coisa que eu gostaria de mostrar nesse sonho, esse demônio é a fase demoníaca dele. Mas por que ele apareceu? Porque nessa época, ou próxima dessa época, ele pode ter feito algo que ele ficou bastante culpado. Algum ato, algum pensamento, alguma ação que trouxe para ele culpa. Por quê? Porque olha bem o que ele fala aqui, o sonho repetiu com a diferença que eu ia apavorado. Tristeza que o demônio se encontrava em uma região escura e em extrema solidão. Então, provavelmente, ele usando do poder, lembra do espectro do poder, que é o nosso defeito? Ele fez uma ação que ele passou a ter culpa. É por isso que está aqui no sonho, depois de muito chorar. E olha só que interessante que é o sonho, olha o que ele fala aqui, perdoa. É o perdão a si mesmo. Então esse sonho é resultado de algo que foi feito através do ato ou daquilo que o sonhador teve e que ele ficou sentindo culpa. E para poder conseguir sair dessa culpa, ele fez dois movimentos. O primeiro, o movimento de fuga. Olha bem o que ele fala aqui, encontrava em região escura e ao encontrar ele me xingava os palavrões e eu revidava no mesmo nível. Ou seja, toda hora que vinha na mente dele a culpa pelo ato que fez, por aquilo que ele praticou, ele fala: não, é isso mesmo. Então por isso que aparece aqui, que xingava. Tá claro? Mas logo depois ele se sentia fragilizado, depois de muito chorar. Então ele fez o segundo movimento, o sentir culpa em relação ao ato que tinha praticado. E mais, ele fez um terceiro movimento, que foi de sublimação. Olha aqui o terceiro movimento, Presta atenção aqui no terceiro. Nesse segundo sonho, ao sair correndo apurado, me esbarrei como um homem vestido de branco, eu me escondi atrás dele. Olha a sublimação. Então esse sonho mostra o quê? Mostra, em sentido prático, que o sonhador desse sonho fez um ato durante a vida, ou de um período de vida, que levou a ele uma sensação de culpa. Para poder rebater a culpa, ele fez 3 movimentos. O primeiro movimento é achar que não era culpa e saiu então no sentido de racionalização de que não era culpa. O segundo movimento, de sentir a culpa, que é o choro, a tristeza, a solidão. E o terceiro movimento, de se esconder e fazer uma sublimação. Tá certo, eu errei, mas eu perdoo, não, tudo bem. Tá claro? E o sonho mostra o quê? Meu filho, você tem de perdoar a si mesmo. Qual é o movimento que sintetiza aquilo que o sonho está querendo dizer? Meu filho, perdoa a si mesmo. Tanto é verdade que quando ele perdoa, ele não vê mais o sonho. Ele está perdoando a si mesmo. Todas as imagens do sonho são imagens interiores. E
todas as imagens do sonho estão relacionadas com o sonhador. E todas as imagens do sonho indicam um problema e o movimento que tem de ser feito para a correção daquele problema. Então eu daria o nome a esse sonho de a culpa e o perdão. Viu como é que é? E fala assim, Maurício, como é que eu vou saber se é um sonho espiritual ou se não é? Pelo início do sonho. A maneira como o sonho começa. O início do sonho é fundamental para a gente saber de que está se falando. Se era um demônio lá do plano espiritual, se era um demônio, entidade. Não, a dinâmica. Na hora que você lê, você vê a dinâmica. E essa dinâmica está falando para ele, meu filho, você cometeu um erro, agora chegou a hora de você perdoar a si mesmo. Faça esse movimento. Então esse demônio é ele mesmo, interiormente. E todos os símbolos estão relacionados com ele mesmo. E é dessa maneira que nós vamos interpretar os sonhos. Ok? Então nós falamos assim, aí pode falar assim, Maurício, daqueles espectros que você ensinou, de onde vem esse sonho? Então dos espectros que eu ensinei no curso lá de transformação, vem do espectro do poder, tá? Olha aqui o autoritarismo, o complexo de superioridade. Lembra que ele enfrentava o demônio com a mesma força? Então nós estamos aqui no autoritarismo, no complexo de superioridade, no dono da verdade. Está dentro do espectro do poder. E ao mesmo tempo, próximo, o espectro da culpa. Olha lá, reprovação, censura. Censura a si mesmo, chorava a si mesmo, sentia a perda de confiança, a punição. Então desses dois espectros, poder e culpa, veio esse sonho. Mostrou que ele fez 3 movimentos. O movimento de afrontamento, de racionalização, o movimento de culpa e choro, se sentisse inseguro, ver o erro, o movimento de sublimação e o movimento correto, que é de perdão a si mesmo. IBS, Instituto Brasileiro de Benemerência e Integração do Ser. www.ibis.org